Acuse os outros daquilo que você faz. Um dos truques mais usados pelas pessoas que odeiam as testemunhas de Jeová é: elas nos acusam de ser e fazer aquilo que elas são e fazem. É muito frequente a acusação vinda de membros da cristandade de que a tradução do Novo Mundo adulterou textos da Bíblia. Só que, na verdade, a tradução do Novo Mundo apenas traduziu corretamente os textos. Quem deturpou a Bíblia não foram as testemunhas de Jeová, mas, ironicamente, foram aqueles que nos acusam de ter feito isso. Nesse vídeo veremos alguns exemplos disso no que tange a tradução do Novo Mundo e as traduções da cristandade. Então aqui nós vemos que em Gênesis 2:4 é a primeira ocorrência do nome divino na Bíblia, e em todas as outras citadas aqui não está presente o nome de Deus. Agora surge a pergunta: se o nome de Deus estava na Bíblia, quem é que adulterou? Aquele que deixou lá ou aquele que tirou de lá? Você não precisa de um mestrado ou de uma graduação em teologia para saber quem é que fez isso, quem é que adulterou. O mais chocante é que muitos ainda procuram achar motivos para tirar o nome de Deus da Bíblia. Isso é um absurdo. Raciocine um pouco. Se o Deus eterno colocou o seu nome na Bíblia, por que razão ele iria querer que alguém tirasse o nome dele de lá? Nesse segundo ponto, nós vemos que há um acréscimo. A tradução do Novo Mundo diz que 3 dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 estão de acordo. E a Almeida, Revista e Atualizada, adiciona: pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. Esse acréscimo trinitário não existe nos manuscritos gregos mais antigos. Foi uma adição. O sujeito queria achar a Trindade na Bíblia, mas não tem nenhum texto na Bíblia que diz que Deus é 3 em 1. Ao contrário, a Bíblia diz que Deus é um só, uma só pessoa. Gálatas 3:20. Então ele diz assim: olha, eu vou achar a Trindade na Bíblia. Se ela não tá, eu coloco. Aí ele inventou de colocar a Trindade na Bíblia. Felizmente, as versões mais modernas da Almeida e das demais traduções já corrigiram essa adulteração. Ainda assim, o estrago já fora feito. Esse texto é amplamente reconhecido no mundo acadêmico como sendo espúrio. Veja a Almeida Atualizada, que não contém esse acréscimo. A nova tradução na linguagem de hoje e a nova versão internacional também não contém esse acréscimo. Veja só, Colossenses 1:15, tradução do Novo Mundo: o primogênito de toda a criação. Primogênito e de toda a criação. Veja a nova versão transformadora. Não podia ter outro nome mesmo, transformou tudo. Supremo sobre toda a criação. Nova tradução na linguagem de hoje: ele é superior a todas as coisas criadas. Nova versão internacional: o primogênito sobre toda a criação. E edição pastoral: o primogênito anterior a qualquer criatura. Felizmente, as versões da Almeida traduzem conforme a tradução do Novo Mundo, mas essas traduções trocaram a palavra primogênito por superior e supremo. A NVI, nova versão internacional, usou a palavra sobre, como se Jesus não fosse parte da criação. Por que isso? Porque antigamente argumentava-se que primogênito aqui indicaria preeminência ou excelência, mas esses não percebiam que isso não faz nenhuma diferença. Pois, ainda que esse texto dissesse que Jesus é o preeminente da criação, ele ainda assim seria uma criação, pois eu não posso ser preeminente de algo que eu não sou. Assim, se eu sou o preeminente da criação, então eu sou a criação preeminente ou excelente. Enquanto a expressão primogênito da criação diz que Jesus é a primeira criatura, preeminente da criação indicaria que Jesus é a maior delas. Seja como for, isso não mudaria muito, é trocar 6 por meia dúzia. Ainda assim, Jesus seria uma criatura. Então a NVI resolveu mudar a preposição, dizendo que Jesus é o primogênito sobre a criação. Mas não é isso que o texto grego diz. Lembrem da frase: acuse os outros de ser e fazer aquilo que você é e faz. Apocalipse 3:14. A tradução do Novo Mundo diz que Jesus é o princípio da criação de Deus. Nova versão transformadora: a origem da criação de Deus.
Nova tradução na linguagem de hoje, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. E nova versão internacional, o soberano da criação de Deus. Por incrível que pareça, as versões da Almeida traduzem igual à tradução do Novo Mundo. Vejamos a NVI, que traduz por soberano. Olha, isso não muda nada. Se Jesus é o soberano da criação de Deus, então ele é a maior das criações de Deus. Ainda assim, uma criação de Deus. Sai do começo e vai para o lugar mais alto. Troca 6 por meia dúzia, não muda nada. O ponto-chave está em de Deus. Então note que a criação é de Deus. Se Jesus é o soberano da criação de outro, então ele é parte da criação do outro. Jesus é o soberano dessa criação de Deus, seja ele o primeiro ou seja ele o maior, não faz diferença. Então Jesus é a maior criação de Deus, ainda assim uma criatura. Aí vem a NVT, nova versão transformadora, traduzindo por origem. Gente, a palavra aqui não significa origem, raiz propulsora, no sentido de principiador. O termo aqui é princípio. Princípio não é principiador. Dizer que princípio é principiador é como dizer que construção é construtor. Isso é falso. Aqui João citou da Septuaginta grega em Provérbios 8:22. Se você for olhar em qualquer referência cruzada nas Bíblias sobre Apocalipse 3:14, princípio da criação de Deus, sempre que houver uma referência cruzada, você vai ver que sempre se faz uma referência com Provérbios 8:22. Sempre. O texto da Septuaginta diz literalmente em Provérbios 8:22. O Senhor me criou. Aqui temos o radical de criação. Criou, criar. O Senhor me criou, o princípio, não a origem. O princípio de seus caminhos, para seus trabalhos. Portanto, aqui é princípio no sentido de começo, o primeiro movimento de Deus. Início. Não origem no sentido de principiador, raiz propulsora. Não. E João, ele fez uma referência cruzada aqui com Provérbios 8:22 da Septuaginta, não há dúvidas disso. Mais uma vez, acuse os outros de ser e fazer aquilo que você é e faz. Primeira Timóteo 3,16, tradução do Novo Mundo. Ele foi manifesto em carne. Mas a Almeida Corrigida, revisada e fiel, uma Bíblia bem antiga, Deus se manifestou em carne. A nova versão internacional também, Deus foi manifesto em corpo. As versões mais recentes da Almeida e as outras traduções mais recentes consertaram esse erro. Dizer que Deus se manifestou em carne é errado. O certo ali é ele ou algo similar, mas não Deus. Abacuque 1:12, tradução do Novo Mundo. Ó meu Deus, tu não morres. Tu não morres. Então Deus não morre. Jesus morreu, logo Jesus não é Deus. Mas algumas traduções preferem dizer que nós não morreremos, adulterando o texto. Felizmente, outras traduções, tais como a nova tradução na linguagem de hoje, a nova versão internacional e a edição pastoral traduzem corretamente. Por último, gostaria de citar um artigo já de alguns anos atrás do site criacionismo.com, onde o autor do artigo em questão disse o seguinte: só para você entender, esse artigo desse site foi feito a fim de criticar a tradução do Novo Mundo após as nossas refutações ao pessoal da Igreja Adventista. E eles começaram a criticar a tradução do Novo Mundo. Aí eles fizeram esse artigo a fim de desmerecer a nossa tradução. Nisso, eles falaram bem de outras traduções e no final do artigo eles desceram a lenha na tradução do Novo Mundo. Veja o que eles disseram sobre a tradução do Novo Mundo. Atos 20:28, tradução do Novo Mundo. Congregação de Deus que ele comprou com o sangue do seu próprio Filho. Assim diz a tradução do Novo Mundo. Aí ele coloca ali em vermelho, Bíblia Sagrada, como se isso fosse o certo e a tradução do Novo Mundo estivesse errada. Igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aí o autor comenta, nesse texto, mais uma vez se percebe como a manipulação é tendenciosa. Só que o curioso é que antes no artigo, no início do artigo, ele tinha falado sobre a Bíblia de Jerusalém. Ele falou ali, 1956, tarará e tarará, Escola Bíblica de Jerusalém, publicada uma nova edição francesa, não sei o que lá, não sei o que lá. Enfim, aí no final do artigo ele diz assim, ó, a Bíblia de Jerusalém tem sido considerada por um grande número de linguistas e teólogos como uma das melhores Bíblias de estudo. Só que ele esqueceu que a Bíblia de Jerusalém traduz Atos 20:28 igual à tradução do Novo Mundo. Diz assim na Bíblia de Jerusalém,
que ele adquiriu para si pelo sangue do seu próprio Filho. Então eu quero que você entenda essa lógica deles. Se a tradução do Novo Mundo traduz de um jeito, então é adulteração, manipulação tendenciosa do texto. Mas se outras Bíblias traduzem igual à tradução do Novo Mundo, então é correto? Bem, não é para menos que todos eles sejam trinitários, porque a lógica, conforme todos nós sabemos, não é uma virtude de quem acredita na Trindade. Pois bem, existem muitos outros exemplos, mas se eu for citar cada adulteração que a tradução do Novo Mundo teve que corrigir, aí esse vídeo vai demorar até a volta de Cristo. Mas é isso aí. Depois as pessoas vêm criticar a tradução do Novo Mundo. Veja só, é exatamente esse o tema do vídeo. Acuse os outros de ser e fazer aquilo que você é e faz. Eis o lema daqueles que odeiam as testemunhas de Jeová. Um grande abraço a todos.